Fala galera, bem-vindos ao 433 Futecast, o seu podcast de futebol. Eu sou o Pedro Duarte e estou sempre debatendo os assuntos do mundo do futebol com ele, Pablo Faria. Fala aí, galera. É isso aí, pessoal. Bom, nesse episódio de hoje nós vamos falar muito aí dos confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores da América, com grandes confrontos entre brasileiros e argentinos. Além também de, como sempre, habitual aqui do nosso podcast, nós dávamos os nossos palpites no final do episódio. Antes de nós começarmos aqui a debater o assunto da Libertadores, dos confrontos, de maneira geral, vou passar pelos confrontos para a galera aqui rapidinho. Bom, galera, os confrontos começam no dia 13 de julho, 13, 14 e 15, e com partidas de volta 20, 21 e 22. E os confrontos são Flamengo e Defensa e Justiça, Inter e Olímpia, Vélez Sarsfield e Barcelona de Guayaquil, Cerro Porteño e Fluminense, Boca e Atlético Mineiro, River Plate e Argentinos Júnior, São Paulo e Racing, e Universidade Católica e Palmeiras. Bom, Pablo, já abrindo aqui... eu colocando a primeira pergunta na mesa para a gente poder debater, já rola a bola para você. Bom, Flamengo e Palmeiras, pode-se dizer que Flamengo e Palmeiras tiveram uma vida fácil no sorteio? Ou pode-se dizer de maneira geral que grande parte dos brasileiros, dos times brasileiros, tiveram uma vida fácil, tirando São Paulo e Atlético Mineiro? Mas eu acredito que mais, principalmente Flamengo e Palmeiras, tiveram uma vida mais fácil. Até mesmo o Palmeiras teve uma vida até mais fácil do que o Flamengo, porque o Flamengo vai pegar o atual campeão da Recopa Sul-Americana e da Copa Sul-Americana, que é o Defensa e Justiça, enquanto o Palmeiras vai pegar a Universidade Católica, que para mim tem uma das piores defesas da Libertadores e também é um dos times mais fracos aí dessas oitavas. O Flamengo eu acho que se deu bem no sorteio, vai pegar um time argentino de pouca expressão, mas é um time, como você falou, já campeão da Sul-Americana, então tem que tomar cuidado. Tipo, não pode respeitar muito, mas tem que entrar motivado para ganhar e também não pode desrespeitar, né? Achar que já venceu só porque é um adversário mais fraco. E o Flamengo também se deu bem porque não vai jogar na altitude, então já é um fator muito bom. O Flamengo aí que sempre se dá mal em sorteios, eu acho que a chave do Flamengo ficou muito boa, porque passando todos os brasileiros não vai ter viagem longa, e também é a chave onde estão os times, sei lá, médios para fraco do Campeonato da Libertadores. Então o Flamengo se deu bem. E quanto ao Palmeiras sempre pega molezinha, cara. É impressionante as sortes que o Palmeiras tem em sorteio. É simplesmente impressionante. Mas pode pegar molezinha agora, mas eventualmente, sei lá, pode pegar um Boca, um River, provavelmente vai pegar um São Paulo aí numa semi, né? Isso, provavelmente. Quartas de final. Provavelmente aí vai pegar um São Paulo nas quartas. Então, assim, deu sorte entre aspas, porque a chave do Palmeiras ali não é muito boa não. Porém, como é um adversário mais fraco, sei lá, né? O Palmeiras agora... que a gente tá gravando agora depois que o Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil. O Palmeiras aí pegou um adversário mais fácil, aí dá pra subir aquela moral, né? Dependendo de como vencer o adversário, se não tiver muitas surpresas. Então pode ir com uma moral grande aí contra o São Paulo, talvez, eu acho, né? Que São Paulo passe. E se for jogar contra o São Paulo depois, vai ter aquele gostinho de revanche com vingança, né? Então é isso, acho que a situação do Palmeiras é essa. Depois a gente vai até entrar em mais detalhes do Palmeiras, se essa eliminação na Copa do Brasil pode afetar o desempenho do time na Libertadores, mas isso fica para daqui a pouco. Em relação a Flamengo e Palmeiras, se tiveram vida fácil ou não no sorteio, já respondendo essa pergunta, concordo com você. Flamengo, acho que o Palmeiras teve mais vida fácil do que o Flamengo, mas entre muitas aspas, porque a chave que o Palmeiras está, o chaveamento que o Palmeiras pegou é completamente mais difícil do que o do Flamengo. O Flamengo pegou, entre aspas, também um adversário, teoricamente, mediano assim, mas muito mais forte do que a Universidade Católica, até mesmo, como eu falei, porque o Defensa e Justiça foi campeão da Sul-Americana, mas a chave que o Flamengo caiu é muito mais fácil, porque tem Inter e Olímpia, Vélez e Barcelona e Cerro Fluminense, beleza, nenhum time desses aí são considerados assim fracos, de maneira nenhuma, até porque o Vélez deu trabalho pro Flamengo no grupo,
O Olímpia, digamos que não, porque o Olímpia aí com o Inter também, meu Deus do céu, depois a gente vai falar mais do Inter também. Agora o Cerro Fluminense também, adversário assim complicado, o Fluminense principalmente, mas a chave, se for analisar dessa forma, a chave que o Flamengo caiu é muito mais fácil do que a chave do Palmeiras. Caiu, porque se o Palmeiras passando por uma eventual quarta de final, o Palmeiras pega São Paulo Racing, só isso. E o Palmeiras jogando do jeito que tá jogando, principalmente eliminado agora a Copa do Brasil, que teve essa eliminação, a gente não sabe como é que o Palmeiras vai ter o seu desempenho, se vai ter o seu desempenho afetado daqui para frente. E numa possível semifinal, o Palmeiras passando, prevendo assim um resultado, pode pegar um Boca, um Atlético Mineiro, um River, um Argentino Júnior. Então, é consideravelmente uma chave muito mais difícil. Então, eu acredito que o Palmeiras teve vida fácil por agora nas oitavas, mas pra frente o Palmeiras vai ter uma vida muito difícil e quem sabe pode até ser eliminado, porque tem adversários aí à altura e até quem nos sabe... Pênaltis? Nos pênaltis, né? Se for pros pênaltis... Se for pros pênaltis é complicado pro Palmeiras, não classifica não. Mas tem adversários à altura aí pra eliminar o Palmeiras, jogando até um futebol melhor, que é o caso do São Paulo. E o Flamengo teve vida fácil assim... Por agora, no sorteio das oitavas não, mas eu acho que, acredito que mais pra frente, um Inter e Olímpia aí, o Flamengo também ainda seria favorito, passando, pega Inter e Olímpia. Então, o Flamengo teve vida fácil dessa vez. Eu acredito que o Defensa e Justiça é um adversário que vai dar um certo trabalho pro Flamengo, mas foi como você falou, Pablo. O Flamengo não pode respeitar demais, que se respeitar demais, pode o Defensa e Justiça crescer e até ganhar a partida e eliminar o Flamengo, coisa que eu acho que não vai acontecer, porque o time do Flamengo é imensamente superior. E esses dois aí tiveram vida fácil somente por agora. Mas como eu falei, Palmeiras mais pra frente vai ter uma vida assim bem difícil no prosseguimento da Libertadores. E o Flamengo, esse sim, teve vida fácil principalmente no chaveamento e nas fases posteriores aí desse... Até que, enfim, uma vez na vida o Flamengo teve vida fácil, né? Pelo amor de Deus. Verdade. E o Palmeiras, como sempre, se dando bem, como você definiu, né? Não, é porque a próxima fase não é sorteio, tá ligado? Não é sorteio. Se fosse, o Palmeiras com certeza ia pegar, sei lá, um Internacional, sei lá, Barcelona de Guayaquil ou Vélez. Bem provável. Eu tenho certeza absoluta, cara. O Palmeiras é impressionante a sorte que o Palmeiras tem. Enfim. Aí... E, tipo, eu não digo isso ironicamente, eles realmente têm muita sorte. Sim, não, isso é verdade, né? Nesses últimos Libertadores aí, o Palmeiras vem tendo uma vida fácil em relação a termos de sorteio, assim, que é coisa de louco. Mas é sorte mesmo, a gente não tá falando aqui que o Palmeiras tá tudo combinado por o Palmeiras ter vida fácil, não, é sorte mesmo. O Palmeiras tá tendo sorte nesses sorteios. Bom, Pablo, mais uma pergunta aqui pra gente debater. Qual seria para você o confronto mais difícil e também atrelado a essa pergunta, qual seria o confronto mais esperado dessas oitavas de final? Eu acredito que você vai falar Boca e Atlético Mineiro, né? Ou São Paulo e Racing também, porque para mim são os dois confrontos assim mais esperados e para mim até mais difícil. Eu acredito que São Paulo e Racing é mais difícil do que Boca e Atlético, porque eu vejo o Atlético Mineiro com certo favoritismo em cima do Boca. Cara, o mais difícil, sem dúvida nenhuma, é Boca e Atlético Mineiro. Assim, o Boca não anda bem das pernas, né? Mas é a camisa do Boca Juniors, irmão. Exatamente. Então, assim, eliminou o Santos, né? Se eu não me engano, não foi? Foi, eliminou o Santos na fase de grupos. Eliminou o Santos na fase de grupos. Não eliminou o Santos na fase de grupos, né? Venceu o Santos na fase de grupos e... O Santos também não deixou de ser eliminado pelo Boca, né, cara? Mas enfim, com certeza ali o Atlético Mineiro vai... A gente conhece o Cuca, né, cara? É aquele estilo ofensivo, mas não é ofensivo, defensivo, mas não é defensivo. A gente não sabe assim muito bem como é que ele vai reagir contra o Atlético Mineiro, contra o Boca Juniors e... Assim, eu espero que ele não respeite, tá ligado? O Boca Juniors. Eu espero que ele entre sem respeito nenhum, porque... Oi? Se ele respeitar o Boca Juniors demais, vai correr sérias chances de ser eliminado. Não, com certeza. E assim, o time do Boca Juniors vem mal das pernas, não vai ter torcida pra fazer aquela pressão, aquele calor em cima dos jogadores do Atlético Mineiro. Não vai ter pedra em ônibus, provavelmente, tá ligado? Não vai ter jogador sendo atingido por coisas da arquibancada.
Então, assim, toda essa pressão extra-campo e dentro do campo ali que a torcida faz, e não vai ter isso, então já é uma coisa que cai bastante. Eu não lembro agora quem falou isso, mas que se você pegar a Libertadores do ano passado para essa Libertadores de agora, os times argentinos eram sempre vistos como, caraca, o time argentino, mano, meu Deus do céu. Mas aí você vai ver, tipo, talvez seja a torcida deles que façam toda a diferença. O ambiente que eles conseguem formar, tá ligado? Fazer junto com a torcida, daquela catimba, daquele jogo pegado, de tirar o adversário do sério. E quando você não tem a torcida pra fazer essa pressão, você vai ter lá a tua catimba, beleza? Só que o árbitro não vai estar pressionado e provavelmente não vai marcar as faltas que marcariam. Então, se o Atlético Mineiro entrar não respeitando o Boca, eu acho que vai sair aí vencedor desse confronto, porque é muito mais time e tá mais organizado, vive um momento melhor. Sem contar também que o Hulk tá jogando muita bola. Voltou a jogar. O Hulk tá jogando bem. É o grande cara aí, é um dos artilheiros aí de divide a artilharia aí com mais 3 jogadores na Libertadores. E é isso, cara. É o grande craque aí do Atlético Mineiro. Eu acho que o Boca Juniors não tem ninguém se destacando ao nível que o Hulk tá se destacando no Atlético Mineiro. Então, assim, é o que eu tô falando, não respeito os caras, tá ligado? E o respeito que eu digo não é tipo assim, já ganhamos mesmo, tá ligado? Não. O respeito que eu digo é tipo, mano, é o Boca, né? Caraca, vamos ver aí o que o Boca vai fazer. Não, mano, entra pra meter 5, tá ligado? 6. Esse é o maior símbolo de respeito que pode ter por ele. Parecido igual o Santos fez na Libertadores passada. Que enfrentou o Boca, não tomou conhecimento do Boca. Ganhou as 2 partidas, cara. Não. Só que esse ano o Boca deu troco. O Boca deu troco. Esse é o problema. Quando o Boca cresce e resolve jogar bola, acontece isso. É time de camisa que torta varal. Bom, em relação eu até já respondi qual o confronto mais difícil, o confronto mais esperado. Para mim, o mais esperado é Boca e Atlético Mineiro, mas o que eu considero mais difícil é São Paulo e Racing. Concordo com tudo que você falou sobre Boca e Atlético. Eu não falei do mais difícil. O mais difícil é esse daí mesmo, cara. Não tem... Talvez se a gente for forçar um pouquinho a barra ali pelos elencos ali, talvez ser o Porteño e Fluminense, talvez seja difícil também, mas... Eu acredito que o Fluminense é melhor que o Cerro Porteño. Cara, eu acho que tá no mesmo nível. Não acredito que não. O Fluminense tá superior. O Fluminense tá jogando muito mais que o Cerro Porteño. Eu vejo o Cerro Porteño como um time mais fraco que o Fluminense. Acho que tá no mesmo nível, cara. Eu vou te falar. É porque a gente tem uma falsa impressão desse trabalho bom que o Roger tá fazendo, tá ligado? Porque você pega aí o confronto do Fluminense contra o Flamengo, mano, e o Fluminense inteiro. E assim, é clássico. Então, tipo, ou o Fluminense vai evoluir muito, ou é isso, tá ligado? É um time bem organizado. Tem o Fred, óbvio, que é atacante pra caraca, mas o Fluminense pra mim é um time totalmente sem pressão nenhuma. É um time que pode jogar. Se perder, beleza, a gente chegou até aqui. Se ganhar, caraca, Fluminense, time de guerreiro, não sei o que. É um time que tá sem pressão nenhuma, então, assim, tanto fez Fluminense na Libertadores, tá ligado? Depois também... Pode falar. Não, pode falar aí que você ia falar do São Paulo, que aí eu complemento. Não, em relação ao Fluminense que você tava falando, também a gente depois vai entrar em mais detalhes sobre o Fluminense, se o Fluminense continua sendo uma surpresa nessa competição, que eu acredito que, principalmente pra mim, sim. Depois a gente fala mais sobre o Fluminense. Em relação ao São Paulo, que eu tava falando, é o confronto mais difícil. Eu concordo com tudo que você falou sobre Boca e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro não pode respeitar o Boca Juniors demais, senão vai acabar sendo eliminado. E a gente sabe como é que o Cuca é. Você definiu muito bem, ou ele é muito defensivo, ou ele ataca demais. Ou ele amarra o jogo muito no meio campo, ou então às vezes ele não sabe o que fazer e fica perdido. Então o Atlético Mineiro tem que continuar do jeito que ele tá jogando, o Hulk jogando essa bola, a Nath Fernando jogando demais, como sempre, joga muita bola, e o Atlético Mineiro, como eu falei, é mais time. Esse pra mim é o confronto mais esperado, Boca e Atlético Mineiro. Eu quero muito ver esse confronto, mas em relação ao confronto mais difícil, eu acho que quem se deu mal nesse confronto, né, nesses confrontos de oitavas de final da Libertadores foi o São Paulo, porque o São Paulo já vai enfrentar um time que ele pegou na fase de grupos,
que um time que ficou em primeiro lugar, parada duríssima para o São Paulo, ganhou no Morumbi de 1-0. Então o Crespo vai ter assim uma parada dura, é argentino, o Crespo conhece o Racing, foi técnico de Defensa e Justiça e sabe como é que o Racing joga, sabe o padrão de jogo do time argentino. Então o São Paulo assim tem que jogar muito bem assim para ganhar desse Racing, que o Racing se demonstrando um time assim muito bom, com padrão de jogo definido, assim o time do Maurício Pellegrino jogando muita bola. O Racing perdeu a final do Campeonato Argentino, é verdade, para o Colón. Mas isso aí é difícil falar isso. Caraca, na hora, esse daí do Colón foi sinistro, mano. Foi sinistro. Mano, os caras estavam o quê? 20 anos ou mais até na fila? Não, o Colón nunca tinha ganho o Campeonato Argentino na vida. Foi a primeira vez que ganhou, acho que mais de 90 anos de Olha isso, cara. Eu vi o vídeo de um cara no Twitter. Ele pegou o vaso onde tava as cinzas, não sei se era do avô do pai dele. Aí abriu um vinho, sei lá, que eles já tinham guardado quando o Colón fosse campeão e jogou assim dentro do jarro, tá ligado? Esse ano eu acredito que é o ano das zebras, vídeo que tá acontecendo na Copa do Brasil. Esse daí é nível do cara do Racing que foi no cemitério pegar o crânio do avô dele pra assistir a final. Não, mas voltando pra cá, então o São Paulo tem que se policiar muito aí contra o Racing, que é um adversário muito difícil. E o Crespo, acho que tem que tentar fazer o São Paulo jogar mais futebol e jogar melhor, vem jogando nessas últimas partidas. Porque o que o São Paulo, beleza, foi campeão do Campeonato Paulista, mas o São Paulo não pode acabar aquele futebol no Campeonato Paulista, futebol que vem jogando, que pra mim estava entre um dos melhores futebol do Brasil, que vem sendo jogado ao lado do Flamengo. Mas não pode acabar ali, o Crespo tem que continuar implementando esse sistema de jogo lá do 3-5-2, que ele gosta de 3 zagueiros, e tentar fazer com que o São Paulo continue jogando essa bola que vem jogando. O Crespo já mostrou que é um bom treinador e tem um excelente adversário aí pela frente, porque se o São Paulo passa do Racing, eu acredito que o São Paulo tem sérias chances aí de beliscar esse título, porque pra mim, dessa chave aqui, Racing, eu vejo Racing, Atlético Mineiro e River, não diria nem o Palmeiras, pela fase que o Palmeiras está, principalmente agora que a gente não sabe como é que o Palmeiras vai ser afetado por essa eliminação na Copa do Brasil. Eu acredito que Atlético Mineiro, River e Racing, Argentino Júnior também tá bem, mas Atlético Mineiro, River e Racing são pra mim os times mais assim complicados e mais fortes dessa chave. O São Paulo a gente não sabe direito ainda, porque a gente não sabe como o São Paulo tá meio inconstante com principalmente agora nesse jogo do 4 de julho, o Crespo tentou poupar o time, meio que se perdeu lá no primeiro jogo, aí no segundo massacrou 9-1, enfim, são times, principalmente São Paulo e Palmeiras, que a gente estava falando, agora principalmente do São Paulo, que estão vindo da Copa do Brasil. Assim, o São Paulo tá vindo grande, mas passou perto de fazer um vexame, mas acabou fazendo seu papel, ganhando de 9-1. E é isso, para mim é o confronto mais difícil, assim, ansioso também para ver esse confronto. São Paulo vai ter muito trabalho pela frente. Cara, para mim o grande problema do São Paulo aí com o Crespo é tipo assim, no começo lá, eles fizeram uma pré-temporada muito boa e tal, acho que foi o primeiro time a dizer que não ia poupar jogador do ano passado para esse ano. Eles não pouparam, então eles começaram forte, o entrosamento, o time foi entrosado, chegou na final, venceu, beleza. Só que o time de São Paulo é aquilo, não tem time reserva. Quando põe o time reserva, a gente viu que a disparidade é muito grande. E oscila bastante. Então se o Crespo conseguir um jeito de mesclar isso, ou então de tirar essa discrepância aí do time reserva para titular, então para quando ele for substituir, por exemplo, agora ele não tem Daniel Alves, tá sem Daniel Alves aí, tá sem o Benítez, quem entra pro lugar para substituir minimamente a altura? Não tem ninguém, tá ligado? Isso é complicado no São Paulo. E outra coisa também do São Paulo, o São Paulo esse ano ainda, tirando o Palmeiras, eu acho, né, não teve nenhum confronto para se mostrar, né, para se provar. Então esse confronto aí vai ser um confronto muito bom, é um confronto difícil, até porque o Racing já venceu o São Paulo, mas tava tendo time reserva, mas perdeu, irmão, tá ligado? Não tem essa, perdeu, foi segundo do grupo. E é isso, o São Paulo perdeu pro Racing, não foi o time reserva que tava priorizando o Campeonato Paulista. Sim.
Isso. Então, assim, é para se provar mesmo. No Campeonato Brasileiro começou mal. Na primeira rodada, né? A segunda eu não lembro. Não sei se... Acho que venceu a segunda, não lembro agora. Mas começou mal também, com o time titular. E é isso. Vai ter que se provar aí contra o Racing. É um adversário que já conhece o São Paulo por ter jogado 2 jogos na fase de grupos. E o São Paulo também conhece o Racing, né? O Crespo também conhece bastante o Racing, porque já enfrentou ele bastante no Campeonato Argentino do ano passado. Mas é um confronto... Eu diria que é o confronto mais forte aí dessas oitavas. Também acredito que é o confronto mais forte, como eu falei, que é o confronto mais difícil. E aproveitando que a gente tá falando no São Paulo, só para fechar também esse assunto do São Paulo, que a gente já vai entrar no Palmeiras, o São Paulo, igual eu falei anteriormente, o São Paulo ele tem chance de ganhar a Libertadores, por quê? Porque o Crespo, a gente sabe que tem um time na mão, a gente viu o São Paulo jogando principalmente no Campeonato Paulista, o Crespo fazendo o São Paulo jogar bem e tal, melhor futebol de São Paulo e, como eu falei, melhor futebol do Brasil ao lado do Flamengo, mas o São Paulo tem chance de ganhar a Libertadores, ou é demais, ou é um sonho assim distante para o São Paulo, até mesmo por conta que o São Paulo precisa se reforçar, porque se perder uma peça importante como um Daniel Alves, um Benítez aí da vida, o São Paulo não tem peça de reposição à altura. Cara, o São Paulo pode ganhar a Libertadores. O Santos e o Palmeiras ano passado chegaram na final jogando aquele futebol que a gente conhece, né? O Santos tirando lei de pedra e o Palmeiras não rendendo nem metade do que pode render, né? Então, assim, na final ele pode chegar. A questão é que o caminho que o São Paulo tem para chegar... Cara, se o São Paulo tivesse do lado do Flamengo, do lado da chave do Flamengo, a gente ia falar, pô, São Paulo tá na final. Dependendo qual adversário ele pegasse lá, enfim, se o Flamengo não tivesse lá. Se o Flamengo tivesse no lugar do São Paulo, o São Paulo tivesse no lugar do Flamengo, tá ligado? A gente falaria ali tranquilamente, pô, São Paulo, se tudo der certo aí, tá na final, tá ligado? Agora, se o São Paulo passar, pega o Palmeiras, provavelmente, né? Isso, pega o Palmeiras. Se passar do Palmeiras, ou pega o Atlético Mineiro, Boca Juniors ou River Plate. Só isso, só. Aí, então, assim, complicado. Se São Paulo chegar na final e for campeão, foi o time que mais mereceu, tá ligado? Exatamente, foi o time que mais mereceu. Concordo com você. Eu acho que qualquer até mesmo o Palmeiras, cara, mas eu acho que também qualquer brasileiro, tanto o São Paulo como o Atlético Mineiro também, eu acho que se ganhar, por exemplo, o Atlético Mineiro passando de Boca, depois pega o River, aí numa eventual semifinal pega um São Paulo ou Palmeiras, foi, eu acho que o time que mais mereceu também, porque enfrentou os adversários mais difíceis. Sim, estilo Flamengo 2019. Pegou Internacional, pegou Grêmio, depois pegou River Plate. Tá, exatamente. Então é complicado pro São Paulo. Esse lado da chave não ajudou muito o São Paulo. Mas eu acredito que tem sérias chances também de ganhar a Libertadores, principalmente se passar por esse confronto contra o Palmeiras, que ele vai vir forte para essa semifinal. E se ele passar pela semifinal, São Paulo é um candidatíssimo forte para ser campeão da Libertadores, porque camisa e time ele tem. O problema é que ele precisa se reforçar. Ele tem um treinador que tem um time na mão, que conhece o time, mas o problema do São Paulo é que eu acho que o São Paulo ainda falta aquele que a mais. O São Paulo ainda precisa engrenar, entendeu? Jogar ainda, elevar esse futebol que ele tá jogando a um outro, assim, aproveitar que a frase tá na moda, elevar esse futebol a um outro patamar, como diria o outro. O problema disso é que necessita de peças. O São Paulo não tem dinheiro. Exatamente, tem dinheiro. Então é uma coisa que tá ligada a outra e a gente vai começando a analisar e vai vendo que fica cada vez mais difícil pro São Paulo. Botando assim na ponta do lápis, precisa de reforço para jogar um futebol melhor, não tem dinheiro, então a situação do São Paulo é complicada. Eu acho que se ele passar por uma quarta de final aí, por uma semifinal, acho que vai estar de bom tamanho aí pro São Paulo também. Que passa, sim. Eu acho que passa também. Eu acho que eu acredito que ele passe pelo Racing. Acredito que ele passe pelo Racing e também passe se ele enfrentar o Palmeiras, como ele tá jogando o melhor futebol do Palmeiras, a gente viu principalmente na final do Campeonato Paulista. Eu acho que ele passa por uma semifinal. Aí na semifinal é outra história, porque ele enfrentaria ou um Boca Atlético, ou um River ou Argentino.
Júnior, que eu não vou falar qual seria o time porque a gente não sabe ainda. Então esses 4 times aí, tirando o Argentinos Júnior um pouco, são times complicadíssimos pro São Paulo. Falando agora também rapidinho do Palmeiras, que a gente também tem outros assuntos aqui para poder debater, senão a gente vai ficar falando do Palmeiras praticamente o episódio inteiro. O Palmeiras, Pablo, pode ter mais chances de ser bicampeão por conta de ter sido eliminado na Copa do Brasil. Ele vai focar agora no Brasileiro e principalmente na Libertadores, no bicampeonato da Libertadores, ou essa eliminação da Copa do Brasil vai deixar o Palmeiras assim em terra arrasada, vai dar um baque no Palmeiras, que o Palmeiras não vai conseguir se reerguer a tempo para o confronto. Beleza, pode até passar pela Católica, mas aí pega um São Paulo no confronto das quartas de final e é eliminado. E essa eliminação na Copa do Brasil pode afetar o Palmeiras de maneira negativa? Com certeza. Principalmente pelo futebol que eles não vêm mostrando, né, cara? É complicado. Assim, cara, eu não entendo o Abel, sinceramente. A gente já falou isso em episódios passados, eu já falei isso. E, assim, a gente entendia do porquê ele tava jogando futebol daquele jeito do ano passado. Beleza. Virou o ano. Evoluir. Tem que evoluir. Não dá pra ficar jogando aquele estilo. Todo mundo já sabe o jeito que você joga, todo mundo já sabe a tua fragilidade, todo mundo já sabe o que você vai fazer. Aí quer botar a culpa porque não veio os reforços que ele queria. Cara, beleza, não veio os reforços que você queria. Mas não é desculpa pra estar jogando o futebol que tá jogando. Porque você desanimou e é isso aí. Ah, vou esperar ser demitido. Que nem ele já falou. Não entendo, cara. Porque o time do Palmeiras não é ruim. O time do Palmeiras não é ruim. Talvez aí, hoje em dia, se a gente for pegar aí os elencos do time brasileiro, seja o terceiro melhor elenco. Só atrás do Flamengo e Atlético Mineiro, exatamente. Então, aí... Assim... Não é desculpa, cara. Não é desculpa. Ele é um cara muito teimoso. Muito teimoso demais. Com algumas coisas que não dá pra entender. Insistindo em Marcos Rocha. Assim, só deixando bem claro, rapidinho. Quando ele tá disposto a falar sobre futebol, principalmente nessa última entrevista que ele deu, quando ele está disposto a falar sobre futebol, ele demonstra que ele sabe muito sobre futebol, principalmente sobre esquema tático, diversas coisas, que ele tem bastante conhecimento, mas falta ainda ele aplicar isso dentro de campo, e principalmente aplicar todo esse conhecimento no time do Palmeiras. Não, com certeza, é um cara muito chato, fica insistindo em algumas coisas que, cara, tá nítido que não tá dando certo, tá ligado? Felipe Melo, ele não aguenta mais. Ou você revigora ali, põe uma outra função nele ali, que não force ele tanto de 90 minutos, ou sei lá, cara, põe o cara de reserva e pra ele entrar no segundo tempo, porque ele não aguenta, velho, não aguenta mais. Ele já tá velho. Ele dá uma recuada, ele joga de zagueiro, igual ele vem jogando com o Vanderlei. Eu nem digo assim de zagueiro, porque ele também não foi tão bem assim de zagueiro também não, né, mas... Assim, cara, pelo menos ele não precisa marcar tanto como ele marcaria no meio campo, né? Porque, cara, o Felipe Melo, o físico dele é diferente, sei lá, de um Diego, por exemplo, que virou volante agora. Então, não sei, o condicionamento dele é diferente, tá ligado? Ele é mais lento, ele é mais pesado. Então, assim, você tá botando o cara lá, tá queimando o cara e tá ferrando a equipe, que é um elo fraco ali na equipe. Lateral direita e lateral esquerda. A lateral esquerda, se eu não me engano, o Vinha tá na seleção, né? Quando ele não tá, é outro jogador que assume. Ou é o Diogo Barbosa, que foi barrado também, ou o Vitor Luiz, que tá jogando agora. Mas o Diogo Barbosa não tá no Grêmio? Desculpa, o Diogo Barbosa foi emprestado pro Grêmio. Foi emprestado pro Grêmio. É o Vitor Luiz que tá jogando, é verdade. Não, outro maluco também que não consegue jogar no nível do Vinha, o lateral esquerdo. O lateral direito, Marcos Rocha, é um cara que, assim, eu não entendo. Tem vezes que ele tá muito bem, outras vezes ele tá muito mal, tá ligado? E também, sei lá, não tem reserva, porque o Gabriel Menino, acho que com o Abel não joga de lateral direito, né? Nunca jogou de lateral direito. No meio campo ali, essa implicância com o Patrick de Paula. Apesar de agora ele tá machucado, mas então a implicância com o Patrick de Paula que o moleque tá na reserva. Na zaga ele fica
insistindo com o Luan. Eu nem acho que ele seja um mau zagueiro, mas, mano, já deu, o cara já tá marcado pela torcida. O cara já entra em campo, quando sai a escalação, o cara tá lá como titular, já entra pressionado. No ataque, a gente já sabe o que o Palmeiras vai fazer, né? Vai ser aquela correria com o Rony. Vai estar o Luiz Adriano lá, quando é o Luiz Adriano, né? O atacante. E para tentar concluir, o Wesley ele joga de ponta ou de atacante? Não, o Wesley geralmente ele joga de ponta nesse time aí do Abel. Então, aí é isso. Aí vai ter agora a volta do Dudu, né? Ou às vezes também, desculpa, pá, ou às vezes também ele joga, quando ele joga no 4-4-2, ele dá uma recuada no Rony e joga com o Luiz Adriano e o Wesley lá na frente. Então, aí vai voltar o Dudu agora, creio eu que seja Dudu e Rony, né, nas pontas, se ele não cismar com o Dudu por algum motivo, né? E William Bigode, também não entendo esse subaproveitamento do William Bigode. Não entendo, bom jogador. Acho que ele seria titular em boa parte dos times da Série A. E, cara, Scarpa, eu até acho o Scarpa um bom jogador, mas tem que saber usar ele. Ele tá sendo subaproveitado também em alguns momentos. E o Lucas Lima, né, que não era pra estar aí há muito tempo. No último jogo, né, a gente tá gravando isso depois da eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil. No último jogo ele botou o Lucas Lima lá pra jogar, o cara entrou e perdeu o pênalti, tá ligado? Só isso, só. Não dá pra entender. O Lucas Lima é aquele caso de jogador de futebol que, assim, é um caso raro, assim, de jogador que achava que seria uma coisa que não foi nem metade do que ela achava. Mas é que tá, cara. O problema do Lucas Lima é que ninguém achou que ele seria alguma coisa. O Santos, do nada, achou esse cara em algum lugar. Achou esse cara em algum lugar, o maluco foi bem, viu que era talentoso, deu uma subida assim, e subiu na cabeça dele, cara. Subiu na cabeça dele de um jeito. Eu acho que aquela parada lá que o pai do Neymar queria levar ele pro Barcelona, aquilo ali acabou. Acho que aquilo ali acabou com a carreira dele. Mexeu demais com a cabeça dele. Não, eu acho que ele começou a pensar que ele tinha futebol pra jogar no Barcelona. Esse que foi o problema. Meu Deus do céu. Tá de sacanagem. Essa situação do Palmeiras é bastante complicada. Eu acho que vai afetar sim um pouco. Mas o Palmeiras assim, tem jogadores experientes que sabem lidar com esse tipo de situação. Mas falar que não vai afetar essa eliminação afeta sim, principalmente o Palmeiras está sofrendo a pressão e o Abel Ferreira agora mais ainda, apesar de ter ganho a Libertadores na temporada 2020 e a Copa do Brasil, na qual foi eliminado agora, que foi eliminado pelo CRB de Alagoas. Méritos aí pro CRB, mas eu acredito que possa afetar sim, e não vejo o Palmeiras dessa vez como um favorito a ganhar a Libertadores não. Tem times aí melhores, como até o próprio São Paulo, o Racing aí, o River continua assim chato, como sempre, ganhador de tudo, pentacampeão da Libertadores, o próprio Flamengo. Então o Palmeiras não vai ter vida fácil, pode até ser eliminado no próximo confronto contra o São Paulo. Terminamos aqui o assunto Palmeiras, agora vamos entrar aqui num dado até interessante, mais uma pergunta aqui pra gente poder debater. O grande número de times argentinos impressiona nessa fase de oitavas de final. São 5 times argentinos. E de certa forma, esses times argentinos, eles podem representar uma certa ameaça aos times brasileiros, que são esses times. É o Defensa e Justiça, que vai enfrentar o Flamengo. É o Vélez Sarsfield, que vai enfrentar o Barcelona. O Boca vai enfrentar o Atlético Mineiro. O River e Argentino Júnior se enfrentam, né, no caso. E o São Paulo pega o Racing. Será que esses times argentinos representam uma ameaça aos clubes brasileiros, porque eles estão em peso nessa fase de oitavas? Os brasileiros são 6 times brasileiros, mas os argentinos são 5. Então eu acredito que o título da Libertadores pode ficar em um desses 2 países, ou na Argentina ou no Brasil. Proporcionalmente falando, ou vai ficar na Argentina ou vai ficar no Brasil. Não, é mais por conta, porque se você for pegar Olímpia, se você for pegar Barcelona de Guayaquil, Cerro Porteño, a Universidade Católica, é difícil você prever que algum desses times seja campeão da Libertadores, né? Não, sim. Como eu disse, proporcionalmente falando, pela quantidade de times brasileiros e time argentino, acho que fica, né, em um desses países. Só que eu acho que os times brasileiros é muito mais muito mais pedra no sapato dos argentinos nesse quesito do que os argentinos nos brasileiros, porque
Como eu já falei em off, né? Os argentinos estão sem torcida. É uma coisa que, sei lá, eu acho que Defensa e Justiça com torcida. Mano, imagina Defensa e Justiça com torcida. Deve ser uma coisa. Deve ser uma coisa que vai fazer falta pra caramba. Então, o São Paulo vai pegar o Racing. Só que não tem o mesmo peso se tivesse com torcida. O Atlético Mineiro vai pegar o Boca Juniors. Que se daí, com certeza, tivesse torcida, meu irmão, La Bombonera com torcida. Que, aliás, o Hulk aí tá de parabéns. Falou que queria jogar contra o Boca Juniors aí em La Bombonera. Aí, ó, dito e feito. Parabéns. Parabéns. Tem cuidado com o que deseja, né, cara? Exatamente. Tá de parabéns aí. Mas quer ser campeão, né? Tem que enfrentar com todo mundo. Que representa assim uma ameaça aos times brasileiros, porque os times argentinos sempre representam uma ameaça, principalmente Boca Juniors e River Plate, que são assim os grandes vencedores da Copa Libertadores da América. A gente sabe que o Independiente é o maior vencedor, mas Boca e River que estão sempre disputando aí, ganhando tudo. E o Galhardo lá, pra mim, é o mentor desse time. A gente sabe muito bem o que o River fez na Libertadores passado com o Palmeiras, que amassou o Palmeiras dentro de casa, só não foi eliminado porque o Palmeiras deu uma sorte danada. Esses times argentinos estão sempre representando um perigo aí para quem quer que seja, principalmente para os times brasileiros. Então, eu acredito que é uma séria ameaça, assim, principalmente, como eu falei, esses grandes aí, Boca e River Plate, mas não tirando o olho de um Defensa e Justiça, até mesmo de um Argentino Júnior, que pode surpreender o River, porque o Argentino Júnior não se classificou à toa, jogando um bom futebol, tanto é que se classificou como o primeiro do grupo, e o River se classificou em segundo no grupo do Fluminense. O River vai pegar o Argentino Júnior, então eu acredito que é uma parada duríssima pro River, porque quem acompanha o campeonato argentino sabe do que eu tô falando. Representa sim uma ameaça aos times brasileiros e, como eu falei, eu acho que o título da Libertadores fica em um desses dois países, ou no Brasil ou na Argentina. E vai ser legal de acompanhar esse embate aí Brasil-Argentino, que nessas oitavas de final tem grandes confrontos, como Flamengo e Defensa, Boca e Atlético Mineiro, até mesmo entre eles, River e Argentino juntos, como eu falei, e São Paulo e Racing. E eu acredito que o único time aí argentino que seria, entre aspas, o mais... Até mesmo, acho que até mais do que... Não, acredito que não. O Defensa é mais fraco que o Vélez, porque o Vélez que foi o time argentino que se deu pior nesse sorteio das oitavas de final, porque o Vélez vai pegar o Barcelona de Guayaquil, que destruiu no grupo do Boca Juniors, foi disparado o melhor colocado, assim, Boca Juniors ficou em segundo lugar, não tomou conhecimento de Santos, não tomou conhecimento de Boca Juniors, então o Barcelona de Guayaquil também é um sério time aí para ficar de olho, pra gente observar nesse confronto de oitavas. E o Vélez, apesar de ser um time enjoado, o trabalho... Quem pega o Barcelona de Guayaquil? É o Vélez Sarsfield, da Argentina. Não, se o Barcelona de Guayaquil passar... É o Cerro Fluminense. O Fluminense também não vai ter uma vida muito fácil, não. Vai ter vida fácil. Então o Vélez tem que abrir o olho também, que apesar de ser um time forte, que deu trabalho pro Flamengo, passou num grupo difícil, com certeza esses times argentinos vão representar muito perigo aí pros times brasileiros, e os times brasileiros têm que abrir o olho, senão podem ser eliminados aí no piscar de olhos, e quem sabe pode até acontecer uma final argentina. Só falando aqui do Fluminense, o Fluminense ainda continua sendo uma grata surpresa. Cara, o Fluminense não tem pressão nenhuma. Não tem pressão nenhuma. Como eu já falei, o Fluminense foi legal pra caramba na temporada passada, cara. Todo mundo achava que o Fluminense fosse ficar lá embaixo junto com o Vasco e o Botafogo pelas dívidas que tava tendo, mas o presidente ali do Fluminense teve a competência ali de conseguir sanar um pouco as coisas lá. O Hellman conseguiu ali fazer com que o Fluminense jogasse de um jeito onde não fosse muito exposto, o elenco se fechou e tal, deu certo. Eles contrataram o Roger, que deu encaminhamento aí para esse processo aí que o Hellman já estava fazendo, o Odair Hellman já estava fazendo no Fluminense, então tá vindo bem. Foi para a final aí com o Flamengo do Carioca, perdeu, deu a lógica, né? Se a gente for ver hoje em dia, era isso mesmo que era para acontecer, mas o Fluminense chegou na final, não é de se jogar fora. O Fred voltando a jogar bem, sendo artilheiro, sendo decisivo. O Nenê às vezes joga bem, às vezes joga mal, pela idade também, tem que levar isso em conta. Eles têm também o Ganso também prestes a sair também. O Ganso tá prestes a sair. Eles têm o Casares também, que às vezes ele tem lances brilhantes. Eu acho que se ele fosse constante seria um jogador sensacional.
Mas fazer o quê, né? E o Fluminense não tem pressão, cara. O Fluminense se... Eu diria que a competição perfeita pro Fluminense seria a Sul-Americana. Mas, se classificou pra Libertadores, vai pra Libertadores. Se não caiu na fase de grupos, continua na Libertadores, beleza, continua na Libertadores. Então, já que não tem a Sul-Americana, que seria a competição ideal, se o Fluminense estivesse na Sul-Americana, provavelmente seria o favorito, ou o grande favorito, pelo futebol que está apresentando. Mas eu acho que o campeonato do Fluminense hoje seria a Copa do Brasil. É um campeonato aí onde o Fluminense pode apostar bastante em questões de... por ser 2 jogos, por poder minar um pouco mais o adversário, ter aquela parada de agora a gente já sabe como é que vai jogar, vamos segurar um pouco aqui, fazer 1-0, não sei o que, enfim, seria uma competição boa pro Fluminense aí, o prêmio é bom também, então se fosse o Fluminense focar em uma competição para vencer, acho que teria que ser a Copa do Brasil, na Libertadores o que vier é lucro para eles, se foi eliminado agora, pô, beleza, a gente chegou longe, estamos com um time forte aí, vamos focar essa Brasileira e Copa do Brasil. E se passar, pô, mano, beleza, a gente passou e vamos ver no que dá. Então, Fluminense é isso, sem pressão nenhuma. Eu acho que isso deixa os jogadores com a cabeça mais leve e tem tudo para ter um futebol mais fluido. Mas aí já passa pelo treinador, pelos jogadores que eles têm e pela situação de jogo que o Fluminense vai se encontrar. O Fluminense tem um elenco muito limitado. Não digo nem limitado, mas muito velho. Então fica complicado. Assim, fica difícil você jogar com o Nenê e Fred. Mas são seus 2 melhores jogadores. Vai ficar muito difícil você jogar com os dois. Tem uma garotada também pra dar uma mesclada, uma corrida ali pra ajudar eles, mas é complicado também. É complicado porque tu dá rodagem pra molecada, mas eles estão cru ainda, né? Então, assim, os moleques são bons, mas não tem nenhum gênio ainda ali no Fluminense, pelo menos que eu possa avaliar no momento. Talvez o que foi pro City, que foi negociado com o Kaique, né, o nome dele, eu acho. Kaique. Então, talvez ele ali possa aflorar um pouco mais, não sei. Mas aí é só o futuro dirá, mas como eu tô dizendo, o Fluminense não tem pressão nenhuma. Cara, o Fluminense é o seguinte, cara, se você não passa essa vergonha, já valeu a Libertadores. Passando de fase, ganhou um dinheirinho. Não passou, caiu, beleza, vamos focar aqui na Copa do Brasil pra ganhar mais um dinheirinho. O Fluminense eu acho que tá no lucro, né? Muito. Cara, ninguém esperava o Fluminense pra Libertadores, tá ligado? Ninguém esperava que o Fluminense fosse pra Sul-Americana no passado. Pela situação do Fluminense, que saiu de 2019 pra 2020, a galera pensava que o Fluminense ia estar na Pindaíba junto com o Botafogo e com o Vasco, cara. Mas aí o Fluminense conseguiu aí dar uma reestruturada. Agora eles estão com o patrocinador Master, estava sem patrocinador Master, se não me engano, há 2 anos já, ou 3, não sei. Agora eles conseguiram um patrocinador Master e estão no lucro, que vier para eles tá bom. Eu concordo com você, o Fluminense está no lucro, igual eu falei, mas eu acredito que o grande problema do Fluminense, ele passa pelo mesmo problema que o São Paulo. Mas assim, é claro que o São Paulo é um time bem melhor que o do Fluminense, está jogando um futebol melhor que o do Fluminense, mas o que eu quero dizer é que o Fluminense passa pelo problema de reforço, assim, que o Fluminense precisa de reforço, porque eu vejo o Fluminense como um time limitado, tem um elenco limitado e velho também. Mas, por outro lado, o maior... Só te cortando, as contratações aí que o Fluminense fez aí, são até jogadores que... Abel Hernandes... Daria pra compor elenco, mas é jogador já mais velho. Casares, pegou o David Braz, mas Abel Hernandes. Pegou jogadores aí que cascudo e tal, mas vai precisar de velocidade, vai precisar de alguém que mude o jogo. Eles não vão mudar o jogo, eles vão compor elenco. Exatamente. O maior aliado do Fluminense é essa questão que você falou, que o Fluminense joga sem pressão nenhuma. Isso pode ajudar muito o Fluminense, que isso pode fazer diferença, assim. E o Fluminense, como está jogando sem pressão, pode jogar assim, o time leve, o time jogando leve. O Roger tá conseguindo encontrar o time igual o Odair Hellmann fez com o Fluminense no ano passado, já entregou um time pronto pro Roger, só mexendo algumas peças ali, mesclando esse time do Fluminense, e o Fluminense pode aprontar nessa Libertadores, e eu acredito e afirmo sim, respondendo a pergunta, que o Fluminense continua sendo ainda a grande surpresa. Eu tinha falado
quando a gente começou a falar lá do sorteio da Libertadores, no episódio sobre o sorteio da Libertadores, que o Fluminense e o Santos seriam uma surpresa nessa Libertadores, e eu acertei, porque o Fluminense eu via como uma surpresa, porque o Fluminense, pelo que ele apresentou do Campeonato Brasileiro, a gente também não podia imaginar que o Fluminense também ia tão longe na Libertadores, e quem diria primeiro do grupo, deixando o River Plate para trás. Então, o que o Fluminense está fazendo, parabéns pro Fluminense, méritos aí. Mas a gente também tem que botar um asterisco aí, porque, pô, dadas as devidas proporções, o time do River tava focado. Jogadores todos com Covid, né? Não, verdade. Então... Mas assim, não tira o mérito do Fluminense. O Fluminense fez sua parte aí e continua sendo uma grata surpresa nessa competição. E quem sabe pode ir avançando aí, pega ou o Vélez Sarsfield de Barcelona de Guayaquil, mas aí é outra história. Mas quem sabe aí nós podemos ter um Fla-Flu na semifinal da Libertadores. Vai ser bem legal de acompanhar. Bom, Pablo, agora para a gente poder encerrar o episódio, vamos falar do Internacional. Para mim, o time brasileiro aí mais complicado, tanto de se analisar a situação, como de prever qualquer coisa que seja. Que o técnico Ramírez foi demitido, e isso pode complicar o Internacional, Pablo, que o Internacional está disputando a Libertadores, e diria até que o Internacional agora seria um intruso nessas oitavas de final da Libertadores, porque tá jogando mal, o Ramírez não estava conseguindo extrair o máximo desses jogadores, o Ramírez estava pressionado, sem ganhar, não ganhou praticamente nenhum Grenal, vexame atrás de vexame, tomou de 5 do Fortaleza no Campeonato Brasileiro, perdeu agora a Copa do Brasil para o Vitória em casa. Então, o que falar desse Internacional? O que prever para o futuro desse Internacional na Libertadores e principalmente nesse confronto contra o Olímpia? Eu até acredito, já fazendo uma breve análise aqui, eu até acredito que ele possa passar pelo Olímpia, que é mais time. O Olímpia tem uma das piores defesas da Libertadores. Vai ser muito difícil, mas muito difícil mesmo. O Internacional até mesmo conseguir ganhar alguma partida contra o Flamengo, porque do jeito que o Inter tá, precisa se reformular completamente. O Inter tá um verdadeiro caos. Então, primeiramente eu queria falar que o grande problema do Inter é o Nordeste. Porque, olha só, começou o Campeonato Brasileiro pegando o Sport, empatou de 2-2. Depois pegou o Vitória na Copa do Brasil, né? Venceu de 1-0, mas foi um jogo meio esquisito ali. Perdeu de 5-1 pro Fortaleza. Foi eliminado pro Vitória em casa no jogo de volta. E agora vai pegar o Bahia. Então, assim, o problema do Internacional aí tem sido o Nordeste nesse final de mês de maio aí, começo de mês de junho. Tá complicado aí pro Internacional. E, cara, a situação do Internacional é que a gente já tava falando em off, né, cara? O time do Internacional do ano passado, eu falei pra tu, enganou muita gente. Porque o Kudê ano passado tirou leite de pedra, conseguiu fazer Thiago Galhardo ser artilheiro do time, não sei como, mas conseguiu naquele esquema dele lá. E a gente tá vendo esse ano aí, que o Thiago Galhardo não é nem sombra do que ele era no ano passado. E quando o Abel, o Abelão, não o Abel, quando o Abel assumiu, o Thiago Galhardo já não era esse jogador, não. E o Yuri Alberto chegou ali, tomou a posição dele e tá lá até agora. E o time do Internacional é muito limitado. Só tem um zagueiro, não tem lateral. O goleiro é de médio pra bom. No meio campo ali, como eu já falei contigo, só tem o Dourado, Edenilson e o Patrick. Não tem peças também de reposição. Não tem peças de reposição. Tem o Tyson ali no ataque, só que a gente sabe o Tyson, né, cara? O Tyson não vai... o Tyson não vai... não é o cara que vai levar o... Tyson não é aquele cara que vai resolver todos os problemas do Inter. Ele não vai levar o patamar do Inter. É uma peça boa ali de composição, de elenco, um bom titular. E isso, tá ligado? Ele não vai ser o cara dos gols. Tem o Guerreiro aí, tem o Thiago Galhardo lá no ataque, que o Thiago Galhardo também é mediano. Como eu falei pra você, se eu fosse o técnico que vai assumir, ou se eu fosse o técnico que tava lá, eu botaria Thiago Galhardo, Guerreiro na frente, Thiago Galhardo de meio, Guerreiro na frente, o Tyson numa ponta e o Yuri Alberto talvez na outra, que aí ficaria um ataque forte.
Mas é isso, cara. Não tem pra onde correr. O Internacional não tem peça de reposição. Os jogadores titulares, os jogadores reservas não acompanham os titulares. Tá vindo aí de dois. A gente pode falar vexame, né? Tem vindo de dois vexame. Tomou de 5-1 do Fortaleza, 3-1 do... Rapidinho, Pablo. Claro, não tirando o mérito de Vitória e Fortaleza, que jogaram muita bola, mas é vexame pro Inter. Não, com certeza. Vexame, cara. 5-1 do... Cara, o Pikachu meteu 3 gols, tá ligado? Tem sombra de fazer isso. O Pikachu meteu 3 gols, irmão. É só isso que eu tenho pra falar do Internacional, porque não tem muita coisa pra falar do Internacional. Eles demitiram o Ángel Ramírez e, assim, o cara... porque é complicado, né? Eles contrataram o cara pro cara fazer o que ele tava fazendo no Independente Del Valle. Eles não deram autonomia total pro cara, porque o cara precisava de peças. Com essas peças aí que o Internacional tem, ele não ia conseguir fazer isso no Independente Del Valle. Porque do Independente Del Valle, além do Independente Del Valle, talvez ele nem tivesse as peças também que ele quisesse. Mas ele teve tempo, cara. E ele também não estava conseguindo encontrar o time ideal, estava tomando vexame atrás de vexame, não estava conseguindo extrair o máximo dos jogadores, fazendo aqueles jogadores que foram fundamentais para o Inter na temporada passada jogar, como Edenilson, Patrick. Então foi se tornando cada vez mais insustentável a situação dele no Inter. Não, e o pior, que agora não dá nem pra pegar o Abel, né? Ele foi pra Suíça. Nem dá pra pegar o Abel. Quem sabe o Inter beliscaria ele em um segundo lugar de novo no Brasileiro, pô. Tá sendo muito... muito otimista, né? Tá sendo muito otimista, cara. Complicado, essa situação do Inter, assim, eu vejo o Internacional agora numa situação muito difícil nessas oitavas aí. Pode passar pelo Olímpia, claro. Como eu falei, tem um time melhor, mas aí pegaria um Flamengo nas quartas. E situação difícil para o Internacional passar pelo Flamengo. Acho que agora ele deveria voltar as atenções para o Campeonato Brasileiro, que diferentemente, dependendo do treinador que ele pegar, diferentemente do ano passado, que não é todo treinador que vai chegar lá vai conseguir encaminhar 9 vitórias seguidas e disputar o título brasileiro. Diferentemente, eu acredito que essa temporada o Internacional vai ser meio de tabela e até, quem sabe, não sei, pode até brigar para não cair. Então o Internacional acho que devia focar as atenções para o Campeonato Brasileiro e esquecer a Libertadores. Claro, tem que jogar Libertadores, mas vai ser muito difícil se passar pelo Olímpia ganhar do Flamengo. Mas o Internacional está numa situação muito complicada e não vejo perspectivas nenhuma para o Inter nesse prosseguimento dos Libertadores, já que a gente está falando dessa competição. Nós encerramos aqui esse episódio da Libertadores, senão vai ficar muito longo esse episódio, e vamos encerrar como sempre aqui com os nossos palpites. Quais são os seus palpites, Pablo, para as quartas de final da Copa Libertadores da América? Cara, assim, indo pela lógica, o Flamengo passa pelo Defensa e Justiça. O Internacional, apesar do momento apesar do momento conturbado, eu acho que passa do Olímpia. Acho que não tem como não passar do Olímpia. O Vélez contra o Barcelona de Guayaquil. Eu apostaria no Barcelona de Guayaquil porque o Vélez é o do grupo do Flamengo, cara. E assim, porque é argentino, mas não foi nenhuma ameaça. Assim, se classificaram os dois dos dois times lógicos de classificação no grupo do Flamengo ali, mas o Vélez não apresentou nenhuma ameaça. No primeiro jogo ali foi aquele jogo maluco lá, o Flamengo venceu. E no segundo o Flamengo só precisava de um empate ali pra poder ficar em primeiro, e foi um jogo de compadre, né, cara? Então, eu apostaria no Barcelona de Guayaquil mesmo. Cerro Porteño e Fluminense. Eu acho que o Fluminense passa, porém, como eu te falei, né? Se não passar também, não é nada... Mas ainda tá no... Ninguém vai reclamar, né? Não é nada demais não, tá ligado? Boca Juniors e Atlético Mineiro. Cara, assim, o Atlético Mineiro tem muito mais time. Sim. Mas esse confronto vai depender de como o Atlético vai encarar o Boca, cara. Então... mano. Vou botar Boca Juniors só pra eliminar logo o Atlético, tá ligado? E o Flamengo ter mais chance, porque tem melhor time. Mas...
Se der a lógica, o Atlético Mineiro se classifica. River Plate e Argentinos Júniors. Não, mas rapidinho, o teu palpite é Boca que passa. Não. Eu quero que o Boca passe. Tá, mas pela lógica do Atlético. Pela lógica, quem passa é o Atlético. River Plate e Argentinos Júniors. River Plate, eu acho que o River Plate vai estar jogando em casa que eu digo na Argentina. Então, vai ser de boa, porque em parada de logística de viagem, não vai ser problema nessa fase da Libertadores para ele. São Paulo e Racing. Cara, eu acho que o São Paulo passa, mas tô torcendo pro Racing também. E eu acho que São Paulo passa, vai dar... É difícil falar que vai dar a lógica, né, cara? Porque o time do Racing é ruim. Ao contrário, cara. Então, assim, acho que o Racing passa, tá ligado? Não vou nem falar que acho que o São Paulo passa. Tô torcendo pro Racing, mas acho que o Racing passa. Porque é um confronto tão equilibrado que não sei dizer. Porque o time de São Paulo, o titular é bom. O técnico tá se mostrando um técnico jovem bom também. Só vai depender muito do time, vai depender da situação dos jogadores principais lá, que é o Daniel Alves, o Luciano, né, que vive machucado agora. Então, assim, acho que é um confronto equilibrado, mas tô torcendo aí pro Racing e acho que o Racing passa. Palmeiras e Universidade Católica, mano, eu queria muito que o Palmeiras fosse eliminado, mas não tem como, não. A Universidade Católica é muito fraco e o Palmeiras aí pode estar na crise que for, mas passa do Universidade Católica. A não ser se for pros pênaltis. Fica esse detalhe. Então seria Racing e Palmeiras, né? Isso, Racing e Palmeiras. Tá. Bom, então é justo, são palpites assim importantes, né? Agora, os meus palpites. Não vou entrar muito em polêmica assim, eu acho que é óbvio também. Flamengo e Defensa e Justiça passa o Flamengo. Assim, não digo com certa facilidade, Defensa e Justiça vai dar um trabalho, mas o Flamengo consegue passar, assim, de boa. Inter e Olímpia. O Inter, apesar de todos os problemas, como nós falamos, passa pelo Olímpia, que o Inter tem um time mais forte que o Olímpia, então Flamengo e Inter seria um confronto de uma chave. Vélez e Barcelona de Guayaquil. Apesar do Barcelona de Guayaquil ter se demonstrado um time muito bom aí, primeiro do grupo, na frente do Boca Juniors, eliminado lá o Santos, o Santos ficou em terceiro lugar. O Vélez, eu acredito, até mesmo por ser time argentino, sabe jogar Libertadores, tem mais cancha, assim como se diz, campeão também de Libertadores. Eu acredito, e principalmente esse time do Maurício Pellegrino ali, tá um time encaixado, entre aspas, deu um certo, entre muitas aspas, assim, deu um certo trabalho para o Flamengo, um grupo complicado e tal. Eu acho que o Vélez passa, né, nesse confronto. E o Cerro e Fluminense, para mim o Fluminense passa, é muito mais time que o Cerro Porteño. Vimos aí no grupo do Atlético Mineiro que o Cerro Porteño ganhou as suas partidas, mas quando enfrentou um time mais forte que ele, sofreu a goleada aí que sofreu contra o Atlético Mineiro, penou demais contra o time brasileiro. Então o Fluminense tem um time melhor que o Cerro Porteño, para mim muito melhor que o Cerro Porteño, e para mim passa. Então Flamengo e Inter e Vélez e Fluminense, grandes confrontos aí pela frente nessa chave. Boca e Atlético Mineiro é muito difícil mesmo, Pablo, eu entendo a sua dúvida aí, mas para mim passa o Atlético Mineiro, apesar de respeitar demais o Boca Juniors, a camisa assim absurda na América do Sul, no mundo todo, ex-campeão da Libertadores, mas o Boca não vive um bom momento, então tem um time inferior ao Atlético Mineiro vive um bom momento, tem um time melhor, o Hulk jogando bem, resta saber se o Cuca vai continuar extraindo o máximo desses jogadores e sem inventar, que às vezes ele tem essa mania. Mas eu falei que dava Atlético, pô. Ah, sim, você falou que dava Atlético. Mas... pro Boca. Você falou que dá uma certa dúvida no início, mas falou que dava Atlético, verdade. Mas eu acredito que passa o Atlético sim, até mesmo pelo Atlético apresentar, tá jogando o melhor futebol que o Boca, e apresenta peças assim que podem decidir uma partida. E coisa que o Boca no momento tá sem esse jogador, essa peça assim, então o Atlético Mineiro passa. River Plate e Argentinos Júnior, apesar de ser um confronto doméstico, River Plate vai estar jogando em casa, digamos assim, porque está no seu país. River Plate é muito mais forte que o Argentinos Júnior, apesar do Argentinos Júnior estar jogando um bom futebol no Campeonato Argentino, uma surpresa aí
nessas oitavas, principalmente porque foi primeiro do grupo. Mas passa o River Plate disparado aí, tem esse para mim o melhor técnico aí continua sendo ainda o melhor técnico da América do Sul, que é o Galhardo, tá lá no River Plate, e para mim o River Plate ainda continua sendo um dos favoritos para conquistar a Libertadores, então passa o River Plate. São Paulo e Racing aí, como eu falei lá atrás, é o confronto mais difícil dessa Libertadores, mas eu acredito no São Paulo. Apesar do Racing ter um time fortíssimo aí, vice-campeão argentino, o time do Racing muito forte, vai dar jogo duríssimo pro São Paulo. Eu acredito que o São Paulo passa, mas com muitas aspas assim, dúvidas se o Racing não conseguiria passar pelo São Paulo. Mas pelo futebol que o São Paulo está jogando, pelo que o Crespo está apresentando na frente do São Paulo, para mim o São Paulo passa. E o São Paulo também já enfrentou o Racing em 2 partidas. E o Crespo já conhece o Racing, é o que eu espero, já sabe extrair o máximo dos jogadores para poderem desempenhar de uma forma correta nos confrontos agora das oitavas de final contra o Racing. Para mim o São Paulo passa. E a Universidade Católica e Palmeiras não dá nem para falar. A Universidade Católica é uma das piores defesas da Libertadores, não sei nem como é que tá aí nessas oitavas. E para mim o Palmeiras passa, mesmo o Palmeiras estando em crise ou não, vai passar porque tem um confronto fácil pela frente. Agora nas quartas de final São Paulo e Palmeiras é outra história, se for São Paulo e Palmeiras no caso. Então para mim passa São Paulo e Palmeiras e Atlético Mineiro e River Plate. Grandes confrontos pela outra chave também, e a partir das quartas de final vão ser grandes confrontos nessa competição sul-americana, que é a Libertadores da América. Encerramos esse episódio aqui, mais uma vez com os nossos palpites, e também falamos muito de todos os confrontos aqui das oitavas de final, passando time por time, analisando praticamente todos os confrontos. E agora deixo esse espaço aqui, não menos importante também, galera, só lembrando vocês de visitar a gente lá no nosso canal no YouTube, o 433 Footcast, mesmo nome aqui do nosso podcast. Ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos semanais também, como os nossos episódios aqui do podcast. E deixo também esse espaço agora para a divulgação das nossas redes sociais, só lembrando que vão estar na descrição do episódio, como sempre. Pablo, por favor, faça as honras e divulgue suas redes sociais para os nossos ouvintes. A minha é @PabloFaria com 2 Is em tudo. As minhas redes sociais são: você pode me achar no Facebook, Pedro Duarte, e no Instagram, @PEDuarte92. É isso aí, pessoal. Um abraço e até o próximo episódio. Valeu! Valeu! Tchau, tchau.